Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, resolvemos fazer uma série de lives, onde essa é uma das primeiras dessa série que iremos fazer, comentando alguns assuntos bem contemporâneos, bem nossos. Aqui é o Clérison do canal Peregrinos desse Mundo e canal Senhor Matrix K, com a Clísia Mirla, que está no canal Clísia Mirla. Ela é a nossa convidada de hoje e vamos debater sobre algumas coisas interessantes. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e a gente vê as pessoas perguntando por aí também: como diferenciar o que é de Deus do que não é de Deus? Essa é uma pergunta para ser pensada, para que haja reflexão. Como diferenciar luz de trevas? Como saber realmente qual a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Como é que funciona o verdadeiro culto? Aonde se deve adorar? A pergunta realmente deve ser aonde, como, ou o que, ou quem deve se adorar. Então, há uma série de perguntas que a gente vai discorrer, vai debater, vai conversar. É um bate-papo, gente, é um bate-papo. Vocês que estão aí no chat, fiquem à vontade, participem. Se for possível, deem seus likes. Se vocês gostarem, deem seus likes. Se for possível, compartilhem. E vamos debater sobre vários assuntos. Existem várias perguntas que nos fazem, que a gente faz, que as pessoas fazem, e elas ficam no vácuo. Porque quando você vê alguém que tenta induzir a resposta parece mais ser uma outra dualidade, uma outra contraposição controlada, uma outra ideia que faz parte da mesma, como uma hidra. Então, como a gente entender essas camadas de cebola? Quando a gente escuta alguém falar assim: você está muito dentro da caixa, você está muito dentro da Matrix, saia da Matrix. Rapaz, é uma outra coisa que nós podemos pensar: como sair da Matrix? É possível sair da Matrix? Como pensar fora da caixa? É possível pensar fora da caixa? Porque as pessoas aceitam toda a dogmatização que existe? Porque as pessoas sucumbem às ideias religiosas que aparentemente falam pra gente que estão servindo a Deus, estão servindo ao Pai, estão servindo ao Criador, só que elas são maldosas, elas são malignas, elas guardam em seus bastidores as mesmas coisas que elas condenam, que elas divulgam e que elas reprovam. Ora, o que é isso senão hipocrisia? Aí você vai conversar com alguém e vai perceber o seguinte: eu não sou uma pessoa religiosa. Você não é? Não sou uma pessoa religiosa. E quando você pergunta assim: e você frequenta alguma religião? Frequento. Eu sou católico. Frequento, sou evangélico. Frequento, sou da Universal. Sou da Mundial. Sou de fulano, sou de ciclano. Quer dizer, como você consegue ter a mentalidade, a capacidade neural de abrir a boca e falar que você não é um religioso se você frequenta uma religião? Ora, vamos cair a ficha. Se você frequenta uma religião, você é um religioso. Com isso, gente, eu não estou fazendo julgamento de valor, de que a religião X ou Y é mal, é boa, é isso, aquilo, outro. Não. O cerne, a essência do que nós queremos conversar: como saber se realmente algo é de Deus ou não é. Então, existe um monte de coisa por aí que se porta como dualidade. E há algumas perguntas no ar. E para a gente começar do início, vamos apresentar aqui a nossa amiga Clísia Mirla. Clísia Mirla, o microfone é todo teu, fica à vontade. Então, galera, como é que vocês estão? Eu tô aqui com um foco um pouquinho diferente do meu canal, que é um canal de cover,
mas não escondendo ou driblando o fato de que precisamos ter conhecimento, precisamos buscar o conhecimento verdadeiro. Então, tô aqui pra fazer essa live e conversar um pouquinho com vocês sobre assuntos que todos nós deveríamos ter conhecimento desde que nascemos, e esse conhecimento nos é escondido, não é exposto, é cortado, mas que aos poucos nos é revelado. E vamos só conversar aqui também sobre o porquê. Vamos ter lives também falando sobre outros assuntos também bem mais profundos, mas que deveriam ser passados pra gente. Então tá. Então, senhor Matrix K, a primeira pergunta que eu tenho é: em meio a tanta atrocidade, tantas maldades, tantas controvérsias, tantas dualidades, como nós saberemos qual é a certa? E um desses pontos, dessas dualidades, é sobre o nome. Qual é o nome do Criador? Qual é o nome correto? Ou existe um nome correto? Então, é interessante, né? As pessoas, elas, religiosas, os seres humanos, eles desenvolveram a ideia de moda. Então, um exemplo: a moda é calça pantalon, a moda é calça boca de sino, a moda é calça boca fechada, a moda é camiseta regata, a moda é camiseta fechada, a moda é camiseta... E as pessoas vão ver, a moda é saruel, a moda é calça jeans, a moda é Reebok, a moda é All Star. Aí cada um vai na sua moda, depois vem e alguém dita a moda. Eu disse, a moda é cabelo curto, a moda é mulher de cabelo curto, a moda é homem sem pelo. Aí as pessoas vão criando modas, vão criando dogmas, e isso vira ponto de fé, ponto de vida, ponto crucial, ponto de guerra, ponto de batalha. Ela é o que está no momento, é a onda do momento, né? As pessoas, elas deveriam ser mais sábias, deviam usar mais a sabedoria e entender que há um porquê para que exista as modas. Então, a moda recente, de no máximo 5 anos para cá, as pessoas começaram a divulgar essa ideia, né, que Deus tem um nome. Aí o nome de Deus é Yahu, é Yahu, é Yahau, Yahu, Yahau. E aí vai, cada um cria uma coisa. A pergunta é: vamos colocar os pontos em cima dos is. Deus tem um nome? Tem. Tetragrama existe? Existe. Qual é o nome de Deus? Yahu. Então, Y-H-W-H. E, gente, a forma de falar, gente, é complicado. Ah, não, eu sou professor de hebraico, sou professor de aramaico, sou professor de grego, sou professor de aramaico sutra, aramaico aquilo outro, aí fica só inventando nome. O importante é que existem 4 letras que tem a ver com a escrita do nosso DNA, replicando alguns padrões que existem, como os padrões que existem da adenina, timina, guanina e a citosina. Mas vamos cair a ficha, gente, quando você começa a entender que Deus tem um nome, o Filho de Deus tem um nome, até aí tudo bem. Mas aí, o que é a dualidade? O que é a mentira? O que é utilizar da verdade para fabricar uma mentira? Já existem vários grupos que estão criando a ideia de que não, se Deus tem um nome, se Jesus tem um nome, o fato de você ter uma relação com Deus, o fato de alguém ter morrido por você, tem que ser deletado. Não deve existir essa situação. O que deve existir agora é: você tem que aguardar o novo nome, o novo Messias. Gente, cai na ficha. Isso não é a mesma coisa que das outras pessoas que estão buscando, estão querendo que o novo Messias venha, e vai ser a mesma coisa. Então, o cara fala que está lutando contra o sistema, que vai bater de frente contra o sistema, que não gosta da nova ordem mundial, que discorda da nova ordem mundial, que discorda dos atos satânicos, que discorda dos controladores desse mundo que estão escravizando os seres humanos. Agora vamos nos
nos unir e todos vão ficar debaixo de um nome. E esse nome agora é o nome que aponta para o Messias que há de vir. Esse Messias que não veio, mas que virá. E que ele será o anticristo, o Maitreya. Ora, galera, 1 João fala que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Por qual motivo as pessoas não sabem discernir que Deus é luz e nele não há treva nenhuma? Porque quando você consegue entender quem é a essência, o que é a essência, qual o cerne da essência, você consegue pegar todas as escrituras que existem desde que o ser humano tocou na terra, e você consegue discernir se Deus fala através dela ou não. Com isso, eu estou falando da Bíblia e dos outros livros que também deveriam estar na Bíblia. Como saber se realmente algo é de Deus ou não? Não pode haver contradição. Se há uma contradição, significa que tem que ser muito repensado esse texto e certamente será descartado. Vou dar um exemplo para vocês. Você já imaginou se Deus envia seu filho para cá e o filho de Deus fala assim: olha, eu sou contra o pai, eu tenho uma teoria, o pai tem outra, sigam a mim e revoguem o pai. Você imaginou se houvesse esse texto? O que isso quer dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês é que quando algo fala que bate de frente com o filho e com o pai, deve ser descartado. Então qualquer coisa que concorda com a teoria satânica e discorda de qualquer coisa do Criador, deve ser descartado. E essa ideia do nome, onde você tem que apagar e deletar qualquer história de um Jesus histórico que morreu por nós, ela é satânica, não é de Deus, não é do Criador, não faz parte do verdadeiro Criador, aquele, o Altíssimo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Porque o próprio Criador permitiu que houvesse em Babel a divisão de línguas. E aí surgiu vários nomes, várias letras, vários codinomes, várias línguas, vários idiomas. Isso vem do Criador. Confundiu as línguas para que o homem não volte a fazer o que fez antes. Então entendam, a ideia do homem ficar só com uma língua, ela é uma ideia de anticristo. Interessante entender é que Jesus nos deu uma dica muito interessante. Ele falou o seguinte: olha, será igual aos dias de Noé. Você entendeu, Clísia? Não, entendo sim. Agora, isso nos leva a outra pergunta, né? O que acontecia nos dias de Noé? Por que muitos pastores falam, quando eles vão citar esse texto, falam apenas sobre o que vem depois, mas não sobre o texto no geral? Porque o texto fala assim: serão como os dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Mas era só isso que acontecia nos dias de Noé? O que mais tinha? Por que não falam sobre o que vem depois? Por que não falam sobre o texto de antes? Certo. Por que é só um texto pequeno? Por que é um pouco minucioso demais, né? Muito é uma maneira de... Tá, enfim. Vamos tentar entender. Me explique por quê? O que acontecia nos dias de Noé para que Jesus falasse que os últimos dias seriam como os dias de Noé? Excelente, Clísia. Não me surpreendo com a sua inteligência, dado que, se você está aqui, conota totalmente que você tem uma inteligência e ela não é mínima. Exatamente. Essa pergunta ela é fenomenal. Ora, Jesus falou o seguinte: serão igual os dias de Noé, casavam-se e davam em casamento. Aí as pessoas, os pastores, os teólogos, aquela galera que usa dos títulos para achar que fala alguma coisa, ou para enganar aqueles que nada sabem, eles utilizam da parte casavam-se e davam em casamento. Mas espera aí, explica aí, pastor, o que acontecia nos dias de Noé? Aí essa galerinha não sabe. É porque assim, também falar só casavam-se e davam-se em casamento, isso acontecia muito antes de Noé, né? E depois? E depois também. Então não aconteceu. É um tema um pouquinho
duvidoso só essa questão, né, deles falarem só isso. Eu diria assim, duvidoso, burro, incoerente, manipulador, satânico. Por quê? Porque se casavam, se dava esse casamento em todo momento. Sim. Aí o cara casa, não, é porque Jesus estava falando que a vinda dele, ou então as coisas que aconteceram no final dos tempos, vai ser igual a qualquer momento. Negativo! Negativo! Não será assim. Nos dias de Noé havia tecnologia avançada. Nos dias de Noé havia gigantes. No dia de Noé havia hibridização. Nos dias de Noé havia manipulação genética. Nos dias de Noé havia a ideia do futuro anticristo que haveria de vir. Nos dias de Noé houve a cama que preparou para o anticristo. Nos dias de Noé houve todo esse ensejo que hoje há. Porque hoje todo o sistema está preparando para o anticristo. Observe, gente, na geopolítica o sistema está preparando para que venha a surgir uma nova ordem mundial, que já existe. Tem um único líder, né? Nesse momento está tudo se preparando para que haja um único líder. Foi o que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé foi que houve preparação para que houvesse uma única moeda. É o que está acontecendo hoje. Nos dias de Noé foi a preparação para que houvesse um único idioma. Olha, voltando ao mesmo assunto, como as pontas se amarram, como dá para a gente ver a coisa coerente, onde há Deus e onde não há. Então, quer dizer que nos dias de Noé houve uma preparação para que a humanidade completa obedecesse ao espírito do anticristo. Aí Paulo fala, olha, vocês não fiquem de bobeira não, mas entendam que o espírito do anticristo sempre esteve convosco, sempre esteve na terra e sempre esteve. Você observa várias vezes em várias passagens bíblicas, decretos, leis, e olha que o termo é o mesmo, decretos para fazer alguma coisa que é para buscar o diabo. Decreto para fazer uma coisa que é para ficar sobre a escravização de Satã. Decreto para fazer alguma coisa que não é natural. Ora, é ou não é um decreto antinatural você usar focinheira? É ou não é um decreto antinatural impedir você de respirar oxigênio? Você, hoje, no planeta, tem que pagar para respirar. E isso, cúmulo, virou lei. Então é ou não é um decreto diferente, onde coloca as pessoas em casa, tranca as pessoas em casa, e as pessoas não podem comunicar, apertar a mão, e elas têm que falar agora cotovelo com cotovelo. Isso é normal? É ou não é algo anormal, onde você não pode ir para a escola? É ou não é algo anormal, onde o que te ensino no MEC, o que te ensino na ONU, é totalmente incompatível com a ciência verdadeira e se enruste a rota caviar de ciência, enganando toda a nação, enganando toda a população mundial. Então a gente pode perceber que nós estamos vivendo os dias que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, será igual os dias de Noé. A parte que diz casava-se e dava-se em casamento é a parte para você entender que não era algo apenas natural, era algo diferente. Enquanto as pessoas ficavam pensando em casar e dar-se em casamento, o que estava acontecendo é que havia gigantes, havia hibridização, havia outras coisas que hoje está começando a existir. Só galera, tem um jovem aí, que ele tem mais ou menos, parece que é 15 ou 16 anos, não sei a idade dele, é por aí, mas ele está com mais de 2 metros de altura, e o cara é um filho privilegiado, é um filho dos homens mais poderosos do mundo. Ora, eram essas características. Estou falando que ele é um gigante, eu estou falando que seres gigantes são características de Néfilis. 6 dedos são características de Néfilis. Néfilis eram os seres que nasceram dos anjos com as mulheres. Está lá em Gênesis 6. Está no livro de Enoque, que era para estar na Bíblia. Que você vê, Josué manda ler o livro de Enoque, o livro de Jazé. Também esses livros também são incentivados a serem lidos por Judas. E por que não está na Bíblia? O que é considerado apócrifo? A ideia apócrifa, a ideia é a seguinte, é irrelevante, não leva em consideração.
Mas, gente, por exemplo, você vai fazer um curso de teologia no meio evangélico ou no meio católico. A primeira coisa que você aprende é que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e ela não a contém. E que homens de Deus, inspirados por Deus, resolveram fazer a Bíblia. Agora, gente, entenda o que eu vou falar. A Bíblia tem verdades? Tem. Muitas verdades, sim. 99,99% da Bíblia é verdadeira, sim. Mas você tem que saber decodificar, entender. E como é que você consegue decodificar e entender? Se você entender a essência do Criador, se você entende que Deus é luz e nele não tem treva nenhuma, você não se perde. Então tem 2 livros na Bíblia que manda ler outros 2 livros, não está lá. Por que esses homens de Deus não fizeram isso? Esses 2 livros são resposta para vários livros na Bíblia. Existem várias perguntas que você faz que fica com ponta solta. Um exemplo: Deus não pede sacrifício diretamente a alguém. Deus não pede sacrifício de seres humanos. E você vê, lá em Gênesis fala que Isaac resolve, que Deus resolve pedir a vida de Isaac. Só que quando você vai ler o livro de Jazé, você vê que não foi Deus que propôs, foi Isaac que propôs. Isaac é um tipo de Cristo. Isaac tem que imitar Cristo, é um tipo de Cristo. Isaac, ele fala assim: eu vou. Olha, Ismael, você se gaba de um pedaço de carne que você deu para Deus na circuncisão. Eu, porém, se o Criador pedir, toda a minha vida o darei. Agora você observa. Jesus, ele se entregou, ele se doou. Ele falou: ninguém toma a minha vida, eu vou lá, dou. Então, não bate a ideia de que Abraão usou de sacanagem para levar o filho, enganou todo mundo porque ia matar o filho. Pai, onde é que tá o coisa? Não, Deus proverá. Tipo, tô te enganando, mas eu vou te matar. Não foi assim, gente. Deus é luz, não tem treva nenhuma. E quando mostrar um texto de um homem de Deus sendo maligno, ou Deus sendo maligno, o texto está adulterado. Tem alguma coisa errada, vamos estudar o texto. Para isso precisa de outros livros. No caso, o livro de Jazé responde a situação. Recomendo vocês lerem o livro de Jazé, você vê a história como é bonita. No final você chora por saber o que aconteceu com a família de Abraão. E não está em Gênesis. Então, gente, o que é interessante a gente entender é que Deus é luz. Nele não tem treva nenhuma. De todas as coisas que você entender sobre o Criador, tem essa essência. Então, traga isso para a sua vida. Se você faz alguma coisa que tem trevas, não tem Deus, largue, abandone, busque ao Criador. A gente está envolvido em uma matrix que constantemente nos leva a cada vez mais estar debaixo de Satã, obedecendo a Satã. Mas eu sou evangélico, não importa, obedece a Satã. Eu sou católico, obedece a Satã. Eu sou espírito, sou macumbeiro, eu sou isso, aquilo outro, islâmico, judaico, obedece a Satã. Quando você bate de frente com o Criador, quando você bate de frente com o filho dele. Me fala qual religião o filho dele ia frequentar. Gente, eu não estou combatendo a ideia de você buscar o Criador e ter uma vida pia, uma vida santa. Pelo contrário, eu estou falando que você tem que aprender. Se você não copiar o Messias, você nunca vai entender o Pai. E a forma de você entender o Pai é copiar o Messias, como diz lá em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem e servem para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu eterno propósito. Vamos deixar aqui para a próxima live para a gente entender qual é o propósito eterno de Deus. Qual será o propósito eterno de Deus? Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu eterno propósito. O 29 dá uma resposta boa, né? Eu aconselho você a fazer essa colinha. Leia o Romanos 8, 29 e dá uma lidazinha o que é que diz. Existem alguns segredos tremendos que arremetem à pré-existência. Algo que a teologia cristã atual desconhece e ainda empurra as pessoas para não conseguirem entender a verdade. Porque quando você tem um conhecimento da pré-existência, um conhecimento da semente da serpente, você entende a essência de Deus. E não fica enganado, você não é enganado por pastorzinho, por padrezinho, ou por pastorzão, ou padrizão. Não é enganado por sacerdote, nem por islâmico. Não é enganado por nenhuma seita ou por nenhum demônio travestido de ser humano querendo levar você às trevas eternas. Entenda isso. Você nasceu para ser de Deus. Você nasceu para voltar à casa do Pai. E como? Um filho pródigo, hoje o ser humano vive na terra, sem conseguir entender que a saudade de voltar à casa do Pai é o nosso objetivo para a gente viver melhor. Concordo com tudo que você falou. E
para a próxima live, a gente vai abordando vários assuntos, sabe? Esse é o objetivo dessa sequência de lives. E como você falou várias coisas, acredito que muita gente que não teve nenhum conhecimento a respeito vai ficar um pouco perdido. O que é pré-existência, o que é a semente da serpente. Mas acompanhem que a gente vai destrinchando os assuntos aos poucos e vai deixar vocês a par de todos os conhecimentos que seriam necessários que todos tivessem, como nós falamos no comecinho da live. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenham agregado de alguma forma. E conto com vocês nas próximas lives, porque estaremos abordando diversos assuntos essenciais. Beleza, Clísia, muito obrigado. Eu quero fazer uma oração breve com você. Coloca a mão no seu coração. Vamos falar com o Criador. E vamos entender que cada vez mais nós... Já acabou. Chegou a hora da gente passar a quinta e começar a buscar o Criador com mais afinco. Você que está em sua casa, está no seu computador, está no seu celular, seja lá onde você está, feche seus olhos, vamos falar com o Criador. Não importa, apenas feche seus olhos e una essa vibe que você tem agora para a gente falar com aquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ó Pai, em nome do Teu Filho Yahushua, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, em nome do Teu Filho que morreu por nós na cruz, no madeiro, é em nome dele, Pai, que nós te pedimos, cuida de nossas vidas, nos guarda, nos protege. Leva-nos a fazer a Tua vontade, Pai. Leva-nos a sermos elevados aos Teus pés. Leva-nos, ó Pai, de volta à Tua casa, Pai. Pai, nós somos Teus. Nós somos destituídos de Tua glória, Pai. Agora nós queremos entender e crer, Pai, e buscar cada vez mais para que nós sejamos feitos à imagem e semelhança Tua, para que nós sejamos adotados à Tua imagem e semelhança, como Tu queres, Pai. Reconstrói e transforma-nos, ó Pai, como Tu queres. Faça-nos fazer a Tua vontade. Pai, nós estamos orando, pedindo para fazer a Tua vontade. E se é agradável fazer a Tua vontade, Pai, isso para nós é perfeito. Nos ajuda, Pai, em nossa pequenez, a acertarmos o alvo. Que nós possamos abandonar aquilo que Te ofende e aquilo que não Te agrada. E possamos envergonhar Satã em nossas vidas, ó Pai, alegrando a Ti. Porque assim como Tu dissesse, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, Pai, que Tu fale de nós. Esses são os meus filhos amados em quem tenho prazer. Nos ajude em nossa imperfeição a caminharmos e sermos santos. Porque está escrito, sede santos, porque Deus é santo. Pai, que nós possamos buscar a santificação, sem a qual ninguém poderá Te ver. Muito obrigado, Pai. Cuide de nossas vidas, nossos familiares. Nos dê a oportunidade, ó Pai, para mais momentos como esse, que o Teu conhecimento, que o Teu óleo, ó Pai, que é o óleo que as viúvas, que as virgens não conseguiram entender, elas, me dá um pouquinho do Teu óleo para que a gente possa também entrar. Esse óleo, esse azeite, era conhecimento. Conhecimento e consagração, que nós possamos conhecer mais e consagrar mais, porque Tu és o nosso Pai. Em nome de Yahushua HaMashiach, em nome de Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Amém. Que assim seja. Então, agradeço pela presença, obrigado pela live. Obrigado pela oportunidade que o Criador nos permita ter muitas outras aqui ainda. Compartilha, gente, compartilha isso aí, vamos mandar para frente aqui. Eu acredito que será legal fazer mais pessoas terem um conhecimento maior e mais aprofundado acerca do nosso Pai.